Fala pessoal, eu sou o Glauco e vou resolver a prova da Unirg com vocês. Unirg de Gurupi, ano 2024, né? Ano 2023, vestibular 2024, Gurupi Medicina, beleza? Vamos começar aí pela primeira questão, que diz o seguinte: o corpo humano, ao longo da evolução, se adaptou a suportar pressão de 1 atmosfera presente no nível do mar causado pelos gases que constituem a atmosfera do planeta. Até aqui, nenhuma novidade, né? Nos mergulhos de profundidade, devido ao peso dos grandes volumes de água, o corpo humano sofre distúrbios relacionados à pressão que pode resultar no bloqueio do fluxo sanguíneo para os órgãos e, consequentemente, a morte. Ok, bloqueio do fluxo sanguíneo e, consequentemente, isso provoca a morte. Mergulhadores profissionais, por segurança, não passam dos 300 metros de profundidade. A pressão exercida sobre o corpo estritamente por causa da água nessa profundidade tem valor de quanto? Olha, ele não ofereceu o valor de densidade da água, ele não falou sobre nada, ele só quer saber 300 metros de profundidade corresponde a quantos ATM. Então, ele está cobrando de você uma informação. Qual é a informação que ele quer? É a informação que diz que 1 ATM de pressão hidrostática equivale a 10 metros de coluna d'água. Ah, Glauco, mas e se eu não me lembrar disso? Se você não se lembrar disso, você não resolve essa questão. A não ser que você tenha o valor da densidade da água, que você vai fazer os cálculos e tudo mais. Mas não é o caso aqui, beleza? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? São 300 metros. Então, para cada 10 metros de profundidade, 1 ATM. Para cada 100 metros, se você fizer as contas aqui, 100 metros de coluna d'água vai dar quanto? 100 metros vai dar 10 ATM. 300 metros é o triplo de 100 metros. 300 metros é o triplo de 100 metros. Vai dar igual a quanto? A 30 ATM. Então é isso que você precisa saber. Só isso. Então nesse caso aqui são 300 metros de profundidade, são 30 ATM. A alternativa correta é a letra B nessa questão. Beleza? Vamos à próxima questão. A próxima questão é a questão 27, aqui da prova de Física, da Unirg, né, de 2024, feita no ano de 2023, beleza? A intensidade é a propriedade fisiológica de uma onda sonora referente à amplitude, que é comumente chamada de volume. Essa grandeza física é percebida pelo ouvido humano na forma logarítmica e, por isso, a unidade mais usual para medir seu valor é o decibel. Ok. A Associação Brasileira de Normas Técnicas determina como aceitável o ruído presente em uma sala de cirurgia, o valor médio de 40 decibéis. Então, o aceitável é 40 decibéis. No entanto, é comum medir valores superiores a 70 decibéis. Ok. Considerando os valores citados, assinale a alternativa que descreve corretamente quantas vezes o valor da intensidade sonora média em centro cirúrgico supera a intensidade determinada pela ABNT. Então, o que a gente vai fazer aqui é calcular a intensidade para 40 decibéis, calcular a intensidade para 70 decibéis e ver quantas vezes uma é maior que a outra. Só isso. E, Glauco, como é que eu faço para calcular a intensidade? Aí você precisa lembrar da expressão que diz que nível sonoro é 10 vezes o logaritmo da intensidade dividido pelo limiar da audibilidade. Então, a gente vai fazer esse cálculo primeiro com n igual a 40, depois com n igual a 70 e vai comparar os dois, beleza? Com n igual a 40 para n igual a 40 decibéis. Eu vou fazer essa conta de azul, tá? 40 é igual a 10 vezes o logaritmo de I sobre I0. O valor de I0 eu preciso me lembrar. Ele é tabelado, eu preciso me lembrar dele. Mas eu vou deixar para substituí-lo depois. Agora, o que, é que a gente vai fazer aqui? 10 cancela com 10. Eu tenho agora um logaritmo a ser transformado, né? Então, nesse caso aí, eu tenho 4 é igual ao logaritmo de I sobre I0. Aí eu aplico a propriedade logarítmica que diz o quê? A base desse logaritmo aqui é 10. 10 elevado à quarta é igual a I sobre I0. É isso que vai acontecer aqui. Ou I sobre I0 é igual a 10 elevado à quarta. Acontece que o valor de I0
é 10 elevado a menos 12. Esse é o conhecido limiar da audibilidade, ele vale 10 a menos 12, ok? E agora, o que eu vou fazer? Isso aí vai ser igual a 10 elevado à quarta. Fazendo meios pelos extremos, essa intensidade para 40 decibéis, eu vou botar aqui I40, é igual a 10 elevado a 12, a menos 12, aliás, vezes 10 elevado à quarta. Portanto, esse I40, que é a intensidade para 40 decibéis, vai ser 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado. Vamos guardar esse valor. E agora, Glauco? Agora, a gente vai calcular esse mesmo valor de intensidade, só que para o nível sonoro de 70 decibéis. Vamos fazer esse cálculo de preto. Então, vai ficar assim. 70 é igual a 10 vezes o logaritmo de I sobre I0. Mesma coisa, né? Vou cancelar aqui o 10 com o 0 lá do outro lado. E vai ficar 7 é igual ao logaritmo de I sobre I0. Eu vou fazer o uso da potência de base 10. 10 aqui. 10 elevado a 7 é igual a I sobre I0. Então, vai ficar como? 10 elevado a 7 igual a I sobre I0, ou I sobre I0 é igual a 10 elevado a 7. Acontece que o I0 é 10 elevado a menos 12. Então, eu tenho I sobre 10 a menos 12 é igual a 10 elevado a 7, mas fazendo mesmo pelos extremos, esse I vai dar igual a 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado a 7. Isso acontece para a intensidade de quanto? 70 decibéis. Então, nesse caso, a gente vai ter que essa intensidade para 70 decibéis vai ser 10 elevado a menos 5 watts por metro quadrado. Aí, para você fazer uma comparação, gente, entre os valores aí, o que você faz? Você divide um pelo outro, né? O I70 sobre o I40 é igual a 10 elevado a menos 8 sobre 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 8 não, é o contrário, né? I70 é 10 elevado a menos... Foi mal aí. I70 a gente acabou de fazer 10 elevado a menos 5 sobre 10 elevado a menos 8. Pronto. Então, eu vou ter aqui que o I70 sobre o I40, que são a razão entre as duas intensidades, vai dar 10 elevado à terceira. Portanto, é 1000 vezes maior, o I70 é exatamente 1000 vezes maior do que o I40. Então, a intensidade sonora nessa região chega a ser 1000 vezes maior do que o permitido. 1000 vezes maior, alternativa correta, letra C para essa questão. Beleza? Questão trabalhosa aí, né? Questão que envolve cálculo de nível sonoro. Olha, se a gente reduzir mais aqui, ó, uma questão bastante trabalhosa nesse caso aí, para a questão de número 27, ok? Vamos à próxima questão. Próxima questão, questão 28. Se eu não estou enganado, essa questão 28 aí, dei uma olhada aqui rapidão, o gabarito dela está errado, viu? O gabarito preliminar, é o que eu estou olhando agora, o gabarito preliminar está errado, vale recurso aí. Vou dizer como é que você pode fazer o recurso. Eu não olhei o modelo de recurso, mas, bom, vou deixar aqui a sugestão para quem quiser. E se você já estiver vendo essa prova bem depois, fica ligado só na resolução, esquece recurso. Então, vamos lá. Em 2022, a Organização Mundial de Saúde realizou um estudo e projetou que metade da população mundial será míope em 2050. Segundo pesquisa, o principal responsável por esse aumento epidêmico do problema da visão é o uso excessivo das telas. Assinale a alternativa que define corretamente a dificuldade da visão provocada pela miopia e a lente esférica corretiva necessária para o tratamento. Miopia, aí você não tem, aí não tem conta, aí não tem nada. Aí é o que? É teoria. Eu sei a teoria, eu resolvo a questão. Eu não sei a teoria, eu não resolvo a questão. E é simples assim. Nesse caso, o que a gente tem? Miopia é dificuldade de ver como? De longe. O míope, ele tem dificuldade de ver de longe. Então, pronto, ele tem dificuldade de ver de longe, certo? E aí, nesse caso, a alternativa. Dificuldade de ver de perto. Letra A, não. Dificuldade de ver de longe? Sim. Dificuldade de ver de longe? Sim. Dificuldade de ver de longe? Sim. Então, a letra A está descartada. Qual é o tipo de lente que corrige esse problema? Então, na letra B, diz assim, e é corrigido por lentes divergentes. Na letra C, diz que é corrigido por lentes cilíndricas. E na letra D, diz que é corrigido por lentes convergência. Então, veja, a miopia ela é corrigida por lentes divergentes.
É tanto que o míope usa aqueles óculos que comumente eram chamados de óculos fundo de garrafa, da borda bem grossa. O óculos da borda grossa é um óculos divergente no ar. É uma lente convergente, na verdade, no ar. Então, a pessoa tem dificuldade de ver de longe e ainda, além disso, essa dificuldade é corrigida com lentes divergentes e não convergentes. No gabarito preliminar saiu que é lente convergente. Eu acho que está a letra D no gabarito preliminar. Está errado. Então, a alternativa correta aqui qual é? É a letra B. Dificuldade de ver de longe? Sim, é corrigido como? Lente divergente. Aí você vai elaborar um recurso para essa questão, você vai dizer que de acordo com tal livro, e você vai citar os autores, de preferência aqueles autores que a própria universidade usa como referência lá na matéria de física. Porque com certeza lá ele está dizendo que a lente é uma lente divergente, tá? Então a pessoa tem dificuldade de ver de longe e a lente que você usa para corrigir, porque aí, ó, assinale a alternativa que define corretamente a dificuldade de visão causada pela miopia. A dificuldade é dificuldade de ver de longe. E a lente esférica corretiva para o seu tratamento. A lente que corrige a miopia é a lente divergente e não a lente convergente. Tá certo? E aí você basta ir lá, citar os autores, dizer em qual página, citar o livro, o ano, o volume e a página em que tem essa informação e pronto, não tem muito o que fazer. É isso e acabou. E se eles não aceitarem, você judicializa. Se você estiver realmente dependendo desse resultado, dessa questão para ser aprovado, pode judicializar que é ganho de causa certo. Beleza? Então vamos lá. Próxima questão diz o seguinte. Questão de número 29, se não me engano, essa daí já é a penúltima de física, né? O costume de consumir chás é um dos mais antigos do mundo e as mais diferentes civilizações por todo o planeta já conheciam alguns de seus benefícios para a saúde. Inúmeras pesquisas demonstram que a ingestão diária dessa bebida pode diminuir a chance de desenvolvimento das mais variadas doenças, com o objetivo das mais variadas doenças. Até aqui ele não disse nada para a resolução da questão. Agora é que vai começar. Com o objetivo de preparar um chá, um estudante de medicina dispõe de 200 ml de água a uma temperatura de 90 graus Celsius. Pessoal, aí é assim, ó, o estudante que vai fazer medicina, ele não pode se dar ao luxo de não ter algumas informações. Entre essas informações, ele precisa saber que a densidade da água é 1 grama por ml. Então, se o cara está te fornecendo lá 200 ml, ele está te dizendo que a massa de água é quanto? A massa M1, que eu vou chamar dessa primeira água, é 200 gramas. Não vou ficar fazendo continha com densidade. A prova nem quer que eu faça isso, ela nem me dá densidade de nada aí na questão. E a temperatura inicial desse líquido aí do estado 1 é quanto? 90 graus Celsius. Estou fazendo o líquido 1 todo de azul. Considerando que a temperatura ideal para o consumo seja de 70 graus Celsius, a quantidade de água a 20 graus que deve ser misturada à água quente para conseguir a temperatura adequada é quanto? Então, o que acontece aqui? Eu quero que a temperatura final chegue a quanto? A 70 graus Celsius. Para isso, eu vou misturar uma massa de água M2, que eu não sei qual o valor dela, que eu vou chamar simplesmente de M, certo? A uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. E vou chegar a uma temperatura final também de quanto? De 70 graus Celsius. Vale lembrar que, como se trata de água e água, o calor específico das duas é o mesmo. Então, eu tenho o calor específico da primeira e da segunda água como sendo o mesmo. E agora, Glauco, o que eu faço? Eu misturei as substâncias. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é usar o princípio da igualdade das trocas de calor. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, Q1 mais Q2 é igual a zero. Não houve mudança de fase, não houve nada. Então, nesse caso aqui, M1, calor específico, variação de temperatura 1, mais M2, calor específico, variação de temperatura 2, é igual a zero. O calor específico é igual para os dois. Então, eu posso simplificar, como se eu colocasse ele em evidência e jogasse dividindo. E aí, eu posso me livrar dele, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou agora substituir os valores. M1, 200. Variação de temperatura 1 é a final, 70, menos a inicial, 90. 70 menos 90, certo? Mais M2 é o M que eu estou procurando. Variação de temperatura, a final 70 menos a inicial 20, igual a zero. Pronto. 200 que multiplica menos 20 mais aqui 20M
é igual a zero. Acabou. E agora, o que eu vou fazer? É isso mesmo. Ah, não é 20 não, né? Aqui é 50. Eita, já ia errar. Já ia errar aqui. 70 menos 20 não é 20, né? Aí fica difícil. É 50, né? 50M. Aí aqui vai ficar o quê? Menos 4.000, né? Vai para o outro lado, 4.000. 50M é igual a 4.000. Então, essa massa M vai ser igual a... Vamos ver aqui. 4.000 dividido por 50. Quanto é 4.000 dividido por 50? É 400 por 5, que dá quanto? 80 gramas. 80 gramas de água é o mesmo que o quê? 80 ml. E pronto. E é só isso. Beleza? Nesse caso aí, 80 ml, a alternativa correta, letra A. Pronto, fizemos aí a questão 29, uma questão de calorimetria. Calorimetria, princípio da igualdade da troca de calor. Questãozinha honesta, bacaninha, dá para diferenciar quem sabe de quem não sabe. 30, por último, última questão de física. Questão 30, questão de eletrodinâmica. Diz o seguinte: o desfibrilador é um equipamento que, em caso de parada cardiorrespiratória, aplica uma corrente elétrica moderada no coração do paciente a fim de estimular o órgão a bombear sangue e voltar ao seu funcionamento normal. Você está vendo que essa prova é toda direcionada para a medicina, né? Sempre falando de aplicações na medicina. A tensão de um desfibrilador varia de 30 a 3.000 volts. Tensão mínima 30, tensão máxima 3.000. Sabendo que a resistência elétrica torácica do corpo humano seja da ordem de 50 ohms, e considerando que a diferença de potencial máxima, é a máxima que está sendo usada. Qual é a máxima? É 3.000. Que o desfibrilador pode produzir. O valor da corrente elétrica que atravessa o corpo humano é qual? Aí aqui o que é que eu preciso lembrar? Primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. A tensão máxima é quanto? 3.000. A resistência é quanto? 50. E a corrente aí? Então essa corrente vai ser quanto? 3.000 dividido por 50. Quanto vale 3.000 dividido por 50? 0,0. 300 dividido por 5 vai dar quanto? 60 amperes. E nesse caso a alternativa correta, 60 amperes, é a letra C. Beleza? Então é isso. Essa foi a prova da Unirg de 2024, feita no ano de 2023 para Gurupi, Medicina Gurupi, tá certo? Se você gostou, deixa sua curtida aí, segue o nosso canal que a gente está sempre trazendo resolução de provas regionais e atuais aqui, sempre com muita qualidade, beleza? Segue o nosso canal, curte o vídeo, compartilha com seu colega que está estudando e valeu, até a próxima.